E essa é a parte 2 do vídeo onde eu trago como você sai na mentalidade de escassez. No vídeo 1, eu trouxe 4 pontos para te ajudar a sair da mentalidade de escassez. Inclusive, se você caiu nesse vídeo aqui primeiro, eu recomendo que você comece pela parte 1. Eu vou deixar aqui disponível para você. Vai na parte 1 e depois vem para a parte 2. E, só para contextualizar, eu acredito que a escassez, ela não é só sobre a falta de dinheiro, mas também sobre um estado interno de falta. Então, não é só sobre o quanto dinheiro está me faltando, mas o quanto eu me movo pela vida através do olhar da falta, dessa insuficiência, desse estado de alerta constante. E aí eu trouxe os 4 pontos e agora eu vou trazer nesse vídeo mais 4 pontos para te ajudar a sair desse estado de mentalidade de escassez, esse estado interno de falta. Então vamos para o 5º ponto, que é: a escassez, ela sempre está num estado de que você precisa consumir. Porque se eu sinto a todo momento que me falta, eu preciso de mais. Então eu preciso consumir. Eu preciso desse lugar de receber. Mas é como se a gente estivesse numa cuia sem fundo, porque nunca é o suficiente. Então eu preciso de atenção, eu preciso de amor, eu preciso consumir bens materiais, eu preciso consumir conteúdo, eu preciso consumir. E se eu fico nesse lugar só do consumo para suprir esse estado interno de falta, e que é uma coisa sem fundo, não vou me preencher, eu não abro espaço para criar. E a abundância é sobre criar. Eu estou num estado de abundância, e se eu tenho abundância, eu crio, eu nutro, eu dou, eu fortaleço, eu crio para o mundo. Então, se observa aí na sua vida, na forma como você está se movendo aí pela sua vida. Se hoje você está num lugar de só assistir, de só consumir, de só pesquisar, de só planejar, muito provavelmente você está operando através desse lugar da falta. Então eu só tô trazendo para dentro e não existe esse espaço para colocar para fora, para criar. Então eu só tô absorvendo e eu não tô transmitindo, eu não tô criando, eu não tô me movimentando. Então percebe que se eu tô pensando nesse movimento, né, de só entrar, consumir, então eu vou me preenchendo, eu vou me sobrecarregando e aí eu não consigo me mover, não existe fluxo, não existe movimento. E uma das coisas mais importantes quando a gente fala sobre prosperidade e sobre abundância é sobre fluxo, movimento, impermanência. É assim, ó, um negócio rolando, acontecendo. Eu consumo e eu crio, eu consumo e eu crio. Entende? É esse movimento que nada mais é que o movimento de dar e receber. Dar e receber. Esse é o fluxo da vida. E quando eu fico nesse estado de só consumir, eu não me movimento e aí é natural que eu sinta essa sensação de impotência. E aí que normalmente a gente cai naquelas comparações. Então, o outro cresce, o outro faz, o outro se movimenta e eu não. Todo mundo se dá bem e eu não. Porque eu me sinto parada, eu me sinto pequena. Porque eu não estou criando, eu não estou me movimentando. Então, se hoje você se reconhece nesse lugar, um exercício prático que você pode fazer para sair desse lugar é você pensar: ok, se eu estou nesse lugar só de consumir, eu vou mudar esse polo. Então, eu vou olhar o que eu posso criar hoje com o que eu já tenho. Porque normalmente você também não se movimenta porque você acha que você não tem. Mas eu posso te dizer, estou aqui com toda a segurança te dizer que você tem. Assim como eu disse no outro vídeo, você já tem recursos, você já tem possibilidades. Então, pense o que você pode criar hoje com o que você já tem. E esse criar nada mais é que dar um pouco de você para o mundo, é destravar um pouco desse fluxo onde você está só consumindo e ir para esse polo onde você também está dando para o mundo, você também está criando. Então, isso pode ser a criação de um projeto, pode ser
a criação de algo na sua casa, a criação de um novo hábito, você pode dar algo dentro de uma relação e entender que você já tem. Eu vou fazer com o que eu já tenho, para não cair nessa armadilha. Ai, tá, mas eu quero criar um projeto para colocar pro mundo, só que eu não falta tal coisa. Tá, mas o que você pode fazer? O pequeno passo que você pode dar hoje com o que você já tem. Porque com certeza você já tem. E se você tá nesse lugar de eu não tenho, volta pro primeiro vídeo que eu passo aquele exercício para vocês escreverem 3 coisas que eu já tenho, 3 recursos, 3 capacidades, coisas que eu já tenho que eu já posso usar hoje para te ajudar a destravar esse movimento de você criar. Porque a abundância, no final das contas, é sobre esse dar e receber, sobre esse criar, sobre esse dar de você para a vida, porque a vida quer isso de você e que naturalmente, quando eu dou, é uma via de mão dupla. Quando eu dou, eu recebo. Quando eu recebo, eu dou. E eu vejo que isso já se conecta com um 6º ponto, que é a escassez, ela sempre está relacionada com o controle, com não conseguir valorizar também os pequenos passos. A abundância é sobre os pequenos passos, é sobre valorizar o simples. Então, quando eu vivo nesse estado interno de escassez, eu sempre vivo nessa espera, nesse estado de espera, que está completamente conectado com o estado da falta. Então, sabe quando a gente fica assim, eu só vou começar a decorar minha casa quando eu tiver dinheiro para fazer uma grande mudança. Eu só vou começar um determinado projeto profissional quando eu tiver tal equipamento. Então, por exemplo, eu só vou começar o meu canal no YouTube quando eu tiver a câmera X, o cenário Y e o microfone Z. Eu só vou me entregar para essa relação quando eu tiver a confiança absoluta de que vai dar certo. Percebe que é sempre um estado de espera baseado na falta e na falta de confiança. Então pensem que escassez é sobre falta, é sobre sensação de insuficiência, é sobre insegurança, é sobre paralisação. A abundância é sobre a confiança, é sobre a entrega, é sobre se sentir suficiente, valorizar o que você já tem. Percebe? Então, é sobre valorizar o que você já tem. E isso se dá através de pequenos passos, de movimentos simples. Então, o exemplo da decoração. Eu só vou decorar minha casa, começar a decorar minha casa quando eu tiver tanto de dinheiro para fazer tal decoração revolucionária. Cara, começa pelo simples. Você pode comprar uma plantinha, você pode comprar um quadro, um móvel ali na Shopee para começar essa decoração. Comece pelo simples. Eu quero criar meu canal no YouTube, preciso da câmera, do microfone. Cara, pega o seu celular, pega o que você já tem e começa. Eu vou esperar me sentir completamente segura para me entregar para essa relação. Cara, já se entrega. Se entrega, dá um pouquinho do que tem aí dentro de você e vai sentindo, porque confiança se dá através de movimento, gente. A gente não espera se sentir confiante para então fazer um movimento. A gente faz um movimento e através do movimento a gente sente a confiança. Então, se você se reconhece nesse lugar, é muito provável que você esteja se movendo pela vida através desse estado interno de escassez. E aí o convite da prática aqui para sair desse lugar é olhe para algum ponto da sua vida que você se reconhece nesse lugar de espera. Seja a área profissional, relacional, a área da sua casa, o exemplo da decoração que eu dei. Escolhe um ponto que você sente que você tá paralisada porque você tá nesse lugar de espera. E quando tal coisa acontecer, aí eu vou fazer isso. E aí eu quero que você pense, qual é o primeiro passo que você pode já dar para você se movimentar? Um pequeno passo. E se proponha, se comprometa a dar esse pequeno passo. Pode ser um mínimo passo. E aí a sua mente escassa, ela vai falar, mas isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas a gente não tem o suficiente para dar esse passo. Você manda ela calar a boca e você olha, ok, eu já tenho.
Eu já posso começar com um pequeno, eu já posso começar com um simples e eu vou começar. E você vai ver que esse movimento naturalmente vai te fazer sentir mais confiança. E aí você vai movimentando, você vai dando vida para esse fluxo de abundância na sua vida. O 7º ponto é: o ambiente influencia no seu estado interno de escassez. Você não consegue sair de um estado de escassez, ou isso se torna até mais difícil, né? Você sair desse estado de escassez, se você vive em ambientes que estimulam a todo momento você se sentir menor. Os ambientes que a gente frequenta nas nossas vidas, eles têm grande influência na percepção que a gente tem da nossa realidade. Então, se eu já tenho ali um estado interno de escassez, de falta, e os ambientes que eu frequento, as pessoas que me relacionam, estimulam isso, a chance de você ter essa percepção da realidade, que a vida é isso mesmo e que não tem espaço para crescimento, não tem espaço para abundância, é muito grande. Então, a prática desse ponto aqui é você se observar e observar. Ok, quais são os ambientes que eu frequento? Quem são as pessoas que eu escuto? O que eu consumo de conteúdos nas redes sociais? As conversas que eu tenho? Os ambientes que eu frequento? Percebe no seu sentir, em como isso chega no seu corpo. Porque se toda vez que eu converso com tal pessoa, eu sinto que eu sou pequena, eu me sinto menor, eu sinto essa sensação de incapacidade, de insuficiência, conversar com essa pessoa me estimula a me sentir assim, eu convido você a refletir sobre essa relação. Se você tá ali consumindo conteúdo na internet e o conteúdo que você consome faz você se sentir pequena, faz você estar e permanecer nesse lugar da falta, da insuficiência, da comparação, eu recomendo que você reavalie o conteúdo que você está consumindo. Eu falo, por exemplo, se existem redes sociais, é um lugar que eu não sou contra as redes sociais, inclusive estou em todas elas, eu vejo que é um lugar muito bom pra gente consumir conteúdo, ganhar sabedoria, se relacionar com as pessoas, mas, assim como tudo na vida, é sempre sobre como a gente tá usando essa ferramenta, esse recurso. É igual a faca. Eu posso usar uma faca pra passar manteiga no pão, como eu posso usar uma faca para matar uma pessoa. Assim como as redes sociais. Eu posso usar as redes sociais pro bem, para me elevar, para elevar os outros, para compartilhar o bem, para ser algo bom. Assim como eu posso usar as redes sociais para alimentar discursos de ódio, para me comparar, para sentir inveja, para alimentar inveja, entende? Então, é sempre como a gente se relaciona com a coisa. Então, observe, né? Observe os ambientes que você frequenta, as conversas que você tem, ali, né? As relações, os lugares, o que você está consumindo, e sente no seu corpo o quanto disso está alimentando a você se manter nesse lugar pequeno de insuficiência, de falta, ou o quanto isso está fazendo você se movimentar, você crescer, você sentir que você pode fazer mais, que você pode trocar com o mundo, que você pode crescer, que a abundância existe sim, que o bem existe sim. E tudo aquilo que você sente, esse lugar de pequenez, que você recebe esse estímulo da falta, de pequenez, de insuficiência, reflita. Isso realmente deve continuar na minha vida? E por fim, o último ponto é que a abundância é sobre você conseguir sentir e sustentar a suficiência. Então, é você conseguir estar, desfrutar. Eu vejo que isso tem muito a ver com o desfrutar do que eu já tenho, do que eu já sou. Se eu estou nesse estado interno de escassez, nunca nada é o suficiente. Eu olho para o que eu tenho e eu fico nessa sensação constante de, não, eu preciso mais, eu preciso de mais. É como se eu não consigo sustentar a suficiência, percebe? Então, vamos supor,
eu compro... Vou dar o exemplo do canal no YouTube. Então, comecei meu canal no YouTube, daí eu tô com o celular aqui, tô gravando e tal, daí eu consigo comprar esse microfone. E ao invés de eu desfrutar disso, de eu sentir essa suficiência, nossa, que legal, que gostoso que eu já tenho meu celular aqui, eu já tenho um microfone para melhorar a qualidade do som dos meus vídeos no meu canal, que gostoso, que bom, né? É sustentar esse lugar, é relaxar nesse lugar, é desfrutar mesmo, sabe? É curtir isso. Ao invés de eu curtir isso, eu já fico, nossa, tá, mas eu tô com o microfone, só que podia ser sem fio, né? É com fio. Mas tá faltando iluminação. Mas falta coisa aqui no meu cenário, né? Meu cenário não tá completo. Então, eu não consigo sustentar a suficiência. E aí, eu entro num looping de que nada, eu posso ter tudo. Eu posso conseguir completar tudo que eu achava que era o que eu precisava para ter meu canal no YouTube. Se eu tô nesse estado, sempre eu vou estar focando no próximo passo, na próxima meta, no próximo objetivo. E entendam que não é sobre esse lugar de, então eu não devo pensar nesse crescimento, nesse próximo objetivo, nesse próximo sonho. Não é sobre isso. Mas eu preciso saber que antes de eu pensar no próximo, eu preciso sustentar o que eu já tenho. Eu preciso valorizar o que eu já tenho. Eu preciso desfrutar do que eu já tenho. Porque se eu não desfruto do que eu já tenho, eu não vou desfrutar do que eu quero que chegue depois. Percebem? Tem um exemplo que eu escutei há muito tempo que sempre fez muito sentido pra mim em relação a isso. É como se, pensem que esse estado de fluxo, esse estado de abundância, a gente tá sempre ali. É sempre uma relação nossa com o universo, né? Então a gente cocria com o universo, com Deus, seja lá o que você acredite, tá? Então eu cocrio a minha realidade com o universo. E aí eu tô lá fazendo os movimentos e tudo mais. E aí eu tô ali pedindo, eu tô ali intencionando o que eu quero. E aí o universo, como ele é meu parça, a gente tá se ajudando, né? Não é nem só eu que crio e nem só ele que cria. Eu tô aqui fazendo minha parte e aí ele faz a parte dele e ele me dá algum presente, tá? Pensem que esse presente pode ser uma oportunidade, pode ser alguma coisa boa que aconteceu, tá? Na minha vida. Então o universo me dá esse presente. Opa, ganhei esse presente do universo. Só que aí, se eu tô nesse estado de falta, eu olho para esse presente que o universo me deu e eu falo, mas eu preciso de mais, esse presente aqui não é o suficiente, falta tal coisa, eu preciso já pensar no próximo passo. E o universo olha, eu tô trazendo uma metáfora aqui pra vocês entenderem, tá? O universo olha e fala, eu dei o presente pra ela, ela não gostou. Ela não gostou do presente. Porque o universo trabalha com a gente através de vibração. Então, dei o presente e ela não gostou, eu vou parar de dar. Porque o universo só quer ver a gente bem. E se quando eu dou, ela não fica bem, eu vou parar de dar. Pensem agora, eu trouxe esse exemplo do universo, mas pense em você. Pensa que você tem uma amiga. E aí você vai lá e você dá um presente pra sua amiga. E a sua amiga vira, nossa, obrigada. Ela não valoriza, ela não desfruta daquele presente. Ela não reconhece aquele presente. Você vai querer dar de novo aquele presente? Não. Então, eu vejo que esse lugar de abundância, ele tá muito conectado também com a nossa capacidade de desfrute, do quanto eu aproveito o que eu já tenho, do quanto eu desfruto do que eu já tenho. Então, para colocar esse ponto em prática, se você se reconhece nesse lugar de que você não consegue desfrutar, comece a colocar em prática no seu dia. Olhe para tudo que você já tem. Quando você tá comendo a sua comida, experimenta sentir no seu corpo o desfrute de que, nossa, que gostoso essa comida. Quando você
tá fazendo algum projeto, quando você tá descansando, por exemplo. Desfrute da sua pausa. Nossa, que bom que eu posso descansar. Que bom, deixa eu desfrutar dessa pausa, desse momento de descanso. Gente, eu vou falar uma coisa que eu faço, que eu sempre faço. Não vou falar que eu faço todo dia, mas a maioria dos dias que eu tomo banho, sempre quando eu termino o meu banho quentinho, eu agradeço. Eu olho e falo, nossa, que gostosa essa água quentinha que eu posso tomar banho. O quanto eu valorizo isso. O quanto eu desfruto disso. Obrigada. Isso pode parecer papo namastê, mas é real. É através dessa vibração que a gente consegue desfrutar do que a gente já tem. E se a gente desfruta do que a gente tem, a gente valoriza o que a gente tem, a gente recebe mais. A gente sente a suficiência. A gente sai desse lugar da falta. E aí, inclusive, tem uma frase que eu tenho repetido muito nos últimos tempos e que tem me ajudado muito a me conectar com esse lugar, que é uma frase simples. Eu vou olhar que tá ali no meu post-it. Nada me falta. Nada me falta. Eu tenho tudo que eu preciso sempre. Se repita isso. Repita, sustente isso. Nada me falta. Quando você se vê, às vezes, nesse lugar de medo da falta. E eu falo disso a partir de um lugar que eu já vivi muito essa sensação de escassez. E eu me trabalho diariamente para não cair nas armadilhas da escassez. Porque eu tenho uma questão bem forte, assim, com a escassez. Então, é esse treino interno de nada me falta, de confiança. Eu tenho tudo que eu preciso na hora que eu preciso. Isso vai te ajudar muito a sustentar a suficiência, sustentar e desfrutar desse lugar da abundância. Então esses são os pontos que eu quis compartilhar com vocês, que me ajudaram e me ajudam a sair da mentalidade de escassez e que podem ajudar você a sair desse estado interno de falta constante. Eu espero que eles tenham feito sentido para vocês. Não deixem de colocar os exercícios em prática. E se você tiver alguma dúvida, você pode compartilhar aqui comigo. Se você também quiser compartilhar aqui nos comentários como que é a sua relação com a escassez, quais são as suas maiores dificuldades, que eu vou adorar te escutar e inclusive trazer mais conteúdos sobre isso, tá bom? Então eu espero que tenha feito sentido. Se esse vídeo, essa sequência de vídeos trouxe vida e consciência para você, eu convido você a curtir o vídeo para fazer com que ele chegue a mais pessoas e consequentemente gere vida também a mais pessoas e também ajude o canal a crescer. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!